E se o grande segredo para ter um dia mais produtivo, mais feliz, não estivesse no que a gente faz, mas em quando a gente faz? Hoje vamos mergulhar na ciência por trás do timing perfeito e descobrir como ele pode ser, olha só, o fator que decide o sucesso em praticamente tudo. Pensa um pouco, naquele dia em que tudo parece que flui, sabe? Sem esforço. E aí pensa naquele outro dia em que cada tarefa simples parece uma montanha para escalar. A diferença, como a gente vai ver, pode não ter nada a ver com esforço, e sim com a sintonia, ou a falta dela, com o nosso próprio relógio biológico. E aqui está a grande virada de chave, uma ideia que o autor Daniel Pink ajudou a popularizar. Timing não é uma questão de sorte, não é intuição, é ciência pura, uma força super precisa que governa o nosso desempenho em quase tudo que a gente se propõe a fazer. Vamos então para a primeira parte dessa história, a peça que faltava. A gente está sempre buscando melhorar nossas habilidades, né? Novas ferramentas, mais conhecimento. Mas e se a peça que realmente falta nesse quebra-cabeça da nossa performance for o tempo? Essa frase aqui resume tudo de uma forma brilhante. O tempo não é neutro, ele modula a cognição, a emoção e o comportamento. Em outras palavras, o cérebro que a gente tem às 9 da manhã é bem diferente do nosso cérebro às 3 da tarde. O momento do dia impacta diretamente como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age. E isso nos leva à segunda parte, o relógio oculto do cérebro. A explicação para essas subidas e descidas de energia durante o dia está toda na ciência por trás de um mecanismo que todos nós temos e que dita os nossos picos e vales. O nome dessa ciência é cronobiologia, e o conceito principal dela é o famoso ritmo circadiano. Pensa nele como se fosse o maestro do nosso corpo. Ele é orquestrado por uma região minúscula do cérebro, o tal do NSQ, e esse ciclo de mais ou menos 24 horas regula nosso sono, nossa fome, nossos níveis de alerta, tudo no piloto automático. E olha que interessante, embora existam os chamados cronotipos diferentes, gente que é mais do dia e gente que é mais da noite, a ciência mostra que cerca de 75% de nós segue um padrão bem parecido. São os matutinos moderados, que funcionam bem durante o dia. Os outros 25% são os extremos, tipo aquelas pessoas super da manhã ou as verdadeiras corujas. Esse padrão geral se divide em 3 fases bem distintas ao longo do dia, e entender isso aqui é a chave de tudo. Primeiro, vem o pico, que é o nosso momento de foco máximo. Depois, o vale, aquela queda de energia inevitável da tarde, sabe? E por fim, a recuperação, quando o humor melhora e a criatividade parece que volta a despertar. Bom, agora a gente chega na terceira parte, que é a hora de combinar a tarefa com o momento certo. A parte prática. A estratégia é bem simples, na verdade. Em vez de ficar lutando contra o nosso relógio interno, a gente vai aprender a alinhar cada tarefa com o momento ideal do dia para ela. Então, a estratégia é a seguinte. O período de pico, que para a maioria é de manhã, deve ser guardado para o trabalho mais pesado, aquele que exige concentração, tipo escrever um relatório importante ou tomar decisões críticas. Aí, quando a energia cair lá no vale da tarde, é a hora perfeita para mudar para aquelas tarefas mais administrativas, mais repetitivas, e no fim da tarde, na recuperação, a mente está mais relaxada, perfeita para brainstorming e atividades criativas. Isso não vale só para o trabalho, não. Pensa na educação. O relógio biológico dos adolescentes é naturalmente atrasado. Existem estudos que mostram que quando as aulas começam só um pouquinho mais tarde, se alinhando a esse ritmo, as notas, a frequência e até a saúde mental dos alunos melhoram de um jeito drástico. Parte 4. A arte da pausa. Essa próxima ferramenta é importantíssima. Fazer pausas não é sinal de preguiça de forma alguma. Elas são uma necessidade estratégica para manter a nossa performance e a clareza mental em alta. Só que a qualidade da pausa faz toda a diferença. A ciência mostra que as mais eficazes são as pausas ativas. Em vez de ficar rolando o feed do celular, que tal dar uma caminhada rápida lá fora? Ou conversar com um colega sobre algo que não tenha nada a ver com o trabalho. O segredo é se mexer, socializar e, principalmente, se desconectar de verdade das telas. E agora, a nossa quinta e última parte, o timing das nossas experiências. Porque o tempo não se limita à produtividade. Ele também define a forma como a gente guarda as memórias de cada momento e como nos conectamos com as outras pessoas. A memória de uma experiência, de uma viagem, de um filme, não é uma média de tudo que aconteceu. A pesquisa do Daniel Kahneman revelou uma coisa surpreendente. A gente se lembra principalmente de 2 coisas: o momento mais intenso, o pico, e de como tudo terminou. Esse é o poder da regra do pico-fim.
O ponto central aqui é que os finais têm um peso enorme desproporcional. Pensa numa consulta médica. Se no finalzinho o profissional te dá uma palavra de encorajamento, toda a experiência parece mais positiva. Um final bem planejado pode transformar a memória de qualquer evento, seja aumentando seu significado ou até adesão a um tratamento, por exemplo. E o timing vai além do indivíduo. Ele nos conecta. É a tal da sincronização social. Quando a gente age em uníssono com outras pessoas, seja cantando num coral, dançando junto ou remando um barco, não só melhoramos a performance do grupo, mas a gente fortalece os nossos laços, aumentando a empatia e a cooperação. E assim, a gente fecha o ciclo com essa ideia fundamental. Quando não é um detalhe operacional, é uma variável cognitiva central. Parar de lutar contra nosso relógio biológico e começar a usá-lo de forma estratégica não é um pequeno ajuste. É uma transformação completa no nosso trabalho, na nossa saúde e no nosso bem-estar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Depois de ouvir tudo isso, qual pequena mudança pode ser feita? Qual atividade do dia a dia pode ser testada num novo horário amanhã, só para ver o que acontece? Para trabalhar a favor do relógio biológico e não contra ele. A ciência do timing está aí, apresentada. A aplicação? Bom, essa começa agora.